opinião. Dando sequência aqui, quero falar sobre uma matéria do Globo Esporte destacando o trabalho do Pesolano na atual temporada, onde ele entrou, né, para esse hall aí de treinadores com título do Cruzeiro e sendo o maior estrangeiro, sem sombra de dúvidas, né, da história do clube, sendo o quarto estrangeiro aí na história do Cruzeiro e sempre, né, o Cruzeiro nunca teve muita sorte com técnicos estrangeiros, mas é a primeira vez aí nesse século, nessa década, o Cruzeiro contratando aí um treinador estrangeiro e que deu muito certo, o uruguaio Pesolano, que precisou de um pouco mais de 52 jogos, mais de 50, né, para conseguir esse feito aqui com o Cruzeiro. E o que chama a atenção é a idade dele, né, incrível. O Pesolano tem 39 anos de idade, isso é absurdo, né, ele poderia ser tranquilamente jogador até hoje, até porque o físico dele mesmo, se você fosse, hoje eu diria que não é mais aquele físico, nossa, de atleta, mas se você fosse ver ali quando ele começou mesmo, 2018, 2019, que tinha 2 anos que tinha aposentado, era igualzinho jogador, ainda mais com 36 anos de idade, então se assemelha bastante ao jogador profissional. E realmente, o Cruzeiro nesse ano, 52 partidas, 33 gols marcados, 33 vitórias, 9 empates e apenas 10 derrotas no ano, um aproveitamento aí superior aos 70% no ano, um número absurdo. E lembrando, 85 gols marcados e 39 só sofridos, é uma média excelente, é aquela famosa média de 1,65 de gols marcados por partida e menos de 1 sofrido por jogo, né, 0,80, então é uma média assim absurda do Pesolano aqui pelo Cruzeiro. O técnico que teve o seu contrato renovado, a expectativa garantida mesmo, no mínimo até o ano que vem, ele vai ficar aqui no Cruzeiro, mas a expectativa mesmo é que ele fique até o final de 2024, caso ocorra tudo bem, né? Eu vejo um potencial gigantesco aí no treinador, que é muito querido, além pelos jogadores, pela torcida, então não preciso nem dizer, e o Ronaldo também, junto com o Paulo André, o Pedro Martins acredita bastante no trabalho aí dele. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha do Pesolano e esse estilo de jogo dele, né, diferente demais aqui no Cruzeiro, já entrando também para a história como um técnico vencedor, né, aqui pela Raposa, até porque não é fácil um técnico ser campeão aqui pelo Cruzeiro, você vê que, assim, sempre com times históricos, né, então ele entrando para essa lista aí dos técnicos que ganharam alguma coisa importante aqui pelo clube, e sem dúvidas, mesmo sendo um título de Série B, tem que ser realmente muito aplaudido, porque se não fosse assim, no caso dessa recuperação, o Cruzeiro simplesmente poderia acabar, né, então realmente uma campanha histórica aí do Pesolano e também de todos os jogadores que fizeram parte desse elenco em 2022. Sequência aqui num vídeo, quero falar com vocês sobre o Lucas Lima, que história é essa, né, de que ele poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro, até mesmo o crédito aí pelo Eduardo, Eduardo que comentou aí no meu vídeo, perguntando se o Lucas Lima poderia ser uma boa opção. Teve alguns outros inscritos também que me perguntaram nessa semana, eu até já tinha tirado um print e deixado na galeria para trazer um vídeo aqui, né, no caso no final de semana, sobre esse tópico. E assim, um jogador que está em fim de contrato, que vai do Palmeiras, né, até o final desse ano e atualmente está emprestado ao Fortaleza até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. Então assim, tem essa questão que facilitaria um pouco a sua vinda, só lembrando que o vínculo dele, que foi assinado lá em 2017, previa um salário de algo próximo de R$1 milhão por mês para o jogador. Se você for pegar a média, era esse aí o vencimento do atleta, que lá no Fortaleza paga algo próximo ali dos 250, 300 mil por mês para o jogador, e o Palmeiras paga o restante aí para o atleta jogando a Série A. Realmente, em questão de números, tinha tempo que ele não jogava com tanta frequência, né? Foram 47 partidas pelo Fortaleza e 4 assistências, não marcou nenhum gol, e realmente o Lucas Lima, em questão de gols mesmo, ele não é um jogador de ficar fazendo muitos gols não, viu, para falar a verdade, sempre uma média ali muito baixa, de 3, 5 gols por temporada. Nesse ano não marcou nenhum pela equipe do Fortaleza, que ele já estava desde o ano passado, onde havia feito 17 partidas, um gol e uma assistência, e continuou, né, por esse empréstimo aí ao clube. Só lembrando que pelo Palmeiras, o melhor ano dele foi ali em 2018, no primeiro ano dele, né, ele fez 60 partidas, 7 gols e 10 passes, depois disso caiu bastante de rendimento, e olha que, por exemplo, ele tinha um bônus ainda no contrato, de a cada partida ele ganhava 15 mil por mês, 15 mil reais a mais, né, então, por exemplo, em 2018 que ele fez 60 jogos, né, pensa, isso aí é vezes 15, né, dá um valor assim bem interessante para o atleta, um contrato muito bom que ele fez ali com o Palmeiras, pensando pro jogador, né, porque o Palmeiras, de acordo com o Nicola, gastou quase 60 milhões de reais só aí com o Lucas Lima nesse período. Então, é um jogador que vai ficar livre, mas, na minha opinião, tá, eu não acho que daria certo nesse time do Cruzeiro. Primeiro que o Paulo Pesolano gosta de um jogador com mais intensidade, o Lucas Lima é mais aquele cara para ficar parado lá na frente, tá? Não acho que ele vai ficar voltando, fazer recomposição de elenco, muito difícil mesmo, não vejo o Lucas Lima nesse perfil, e apesar de que todo mundo tem uma impressão de que ele é muito novo, né? Que nada, o Lucas Lima já tá com 32 anos de idade,
vai fazer 33 no caso em julho do ano que vem, então na minha opinião já está um pouco a idade muito avançada para chegar para ser uma contratação assim de uma estrela, né? Ele é mais velho do que o Ricardo Goulart, por exemplo, então eu não aceitaria aqui no Cruzeiro. E tem alguma questão também, eu não acho que ele vai aceitar ganhar 400 mil por mês, tá? Acho que ele vai ainda pedir 500 mil ou vai para uns Emirados, porque para ele continuar aqui no Brasil, eu acho que ele não dá conta de jogar em um time com muita pressão, tá? Até mesmo no Santos, que ele saiu queimado, não acho que o Santos tenha interesse de contratá-lo, só o Santos de time, assim, nossa, top 8 ali do Brasil, que eu acho que ele daria certo de novo. Porém, o Cruzeiro teria a mesma pressão que ele tem no Palmeiras, tá? Eu acho que o melhor para ele seria continuar no Fortaleza, que é um time que está muito bem estabilizado, talvez até joga Libertadores no ano que vem, porém não tem essa pressão toda, né? Não tem essa mídia, eu diria, em cima dele toda hora, batendo no pé. Nossa, o Lucas Lima tá 10, 15 jogos sem fazer gols. Não, eu acho que ficaria um pouco mais tranquilo, apesar de ter a pressão da torcida normal, né? Porém eu vejo ele, melhor para ele mesmo seria sair assim desses holofotes de Santos, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Atlético mesmo, enfim, acho que pro Lucas Lima melhor ficar num futebol ali mais alternativo, que ele vai jogar com frequência, um time relevante no Brasil, porém sem aquela pressão toda da mídia querendo bater nele, né, toda hora. Eu acho que pro Lucas Lima seria melhor ele continuar no Fortaleza, por exemplo, pro ano que vem. E, enfim, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do jogador, se você concorda aqui com a minha análise, discorda, e também sobre, no caso, essa posição, que é certa, tá? O Cruzeiro vai buscar, sim, um meia para a próxima temporada, a expectativa é de que a principal contratação do Cruzeiro no ano seja justamente para essa posição. Sobre o programa de sócios torcedores do Cruzeiro, chegando nessa marca aí de quase 70 mil sócios, e assim, o Lênin Franco deu entrevista ao Globo Esporte falando, né, que o Cruzeiro hoje tem um dos maiores programas de sócios torcedores do Brasil, em relação a números, fica aí na 5ª colocação e também em faturamento. Ele não falou a exata colocação do Cruzeiro, mas disse que é um dos mais rentáveis. Na minha opinião, né, pelo que eu vejo ali dos números, está realmente ali brigando com o Flamengo e também com o Corinthians, entre os times que mais tem faturamento. O Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras, que vão fazer essa disputa ali, revezando na primeira colocação e tudo mais, por conta assim, do Cruzeiro ter um número muito alto da média, né, do plano de sócios torcedores. Por exemplo, é de R$ 52,00 a média do Cruzeiro contra outros times, pegando aí em média 32, 35, o Vasco mesmo até mais baixo, né, mesmo tendo um número alto de sócios, mas ficando um valor abaixo dos R$ 15,00. Então essa média do Cruzeiro por sócio de R$ 52,00 acaba aumentando bastante. O Lênin Franco disse, né, nessa entrevista o seguinte, abre aspas, nós estamos entre os 3 mais rentáveis do país, quando a gente pega principalmente os 2 que têm o maior ticket médio, que é o Flamengo e o Palmeiras, eles de maneira absoluta estão na frente. Se a gente for de preço médio, seria o primeiro. Só o fato de estar entre os 3, eu já acho que já é um grande avanço, um avanço absurdo no cenário que era em dezembro de 2021. Só lembrando que em dezembro de 2021, há pouco menos de um ano atrás, né, o Cruzeiro tinha 8 mil sócios torcedores. Enfim, já no dia que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, já aumentou para 10. Depois que ele reformulou, então, fazendo campanhas, foi o Cruzeiro batendo essa meta aí de quase 70 mil sócios ainda nesse mês. Igual eu falei, o ticket aí sendo uma média de R$ 52,00 acaba levando muito, né, essa média do Cruzeiro no programa de sócios. E ainda teve um último trecho aí do Lênin Franco que eu queria compartilhar com vocês, onde ele fala o seguinte, abre aspas, a gente entra agora num período de melhoria do plano. É menos a busca de só encher de sócio e mais poder para ter um serviço de excelência. Para, além disso, começar a melhorar o atendimento ao sócio, a gente já cresceu muito, precisa melhorar esse atendimento. Temos monitorando as dificuldades e agora começamos a fazer um trabalho árduo para esse atendimento. Fecha aspas. Eu concordo totalmente, tá? Até porque eu acho que o Cruzeiro chegando ali numa média bem próxima de uns 100 mil, já está um número bem interessante e focar em melhorar. Até porque melhorando pode cobrar um valor mais alto. Eu mesmo tive uma dificuldade gigantesca para comprar os ingressos, mesmo sendo sócio, né? Então isso daí eu vejo que o Cruzeiro, não foi só eu que passei por esse problema, várias pessoas até nas entradas dos jogos acabam também tendo algum tipo de dificuldade. Às vezes a pessoa quer mudar ali o plano de sócio, até mesmo para aumentar, né? E ter algum problema dentro do site, dentro do servidor. Então eu vejo que o Cruzeiro melhorando o seu sistema vai ajudar bastante. Só lembrando, eu gosto de falar aqui em cifras também, o Cruzeiro com esse 70 mil sócios, faturando em média anualmente 35 milhões de reais, ou seja, a folha do Cruzeiro praticamente nesse ano foi paga pela torcida. Dando com vocês, quero falar sobre o programa de sócios torcedores e quantos milhões já está faturando mensalmente o Cruzeiro, que no caso o Lênin Franco deu entrevista aí
ao Globo Esporte, afirmando que o Cruzeiro hoje tem uma média de 3 milhões e meio de reais somente com programas de sócios, ou seja, a folha salarial do Cruzeiro, quem está pagando é apenas a torcida com sócio torcedor, tirando bilheteria e tudo mais, tá? Porque a folha do Cruzeiro era, até o início da Série B, próxima dos 2 milhões e 700, chegaram alguns jogadores para a Série B e agora no meio do ano, então creio eu que está próximo aí dos 3 milhões e 300, 3 milhões e 300, mas acho muito difícil passar de 3 milhões e meio de reais a folha do Cruzeiro nessa reta final da Série B. Chegando aí então a 70 mil sócios, né, torcedores do Cruzeiro, gerando anualmente algo próximo de 35 milhões de reais anuais, porque é um valor muito interessante, até porque a média de preço do Cruzeiro, de acordo com o Lene Franco, supera até mesmo o Palmeiras e o Flamengo, que são os dois times na frente em relação a números, né, e também de arrecadação, que no caso o Cruzeiro tem uma média de R$ 52 e de acordo com o Lene Franco, o maior, a média do Brasil. Então já está quase entre os times mais rentáveis do país, mesmo no caso tendo 70 mil sócios, e olha que pode crescer bastante ainda nesse programa, principalmente para o próximo ano. O Lene Franco comentou o seguinte, abre aspas, certamente é um dos programas mais rentáveis do país, a gente não consegue analisar 100% porque nem todos os clubes divulgam nos seus balanços exatamente o quanto representa o programa de sócio-torcedor, mas pelos números que a gente viu, pelas análises que a gente fez, a gente não tem dúvida nenhuma que nós é um dos times mais rentáveis, fecha aspas. O crescimento em relação ao ano passado, que era de 8 mil, 10 mil sócios em novembro, dezembro, antes do Ronaldo comprar, representa um aumento de 380% em relação a 2021, um aumento surreal. E lembrando, no caso do programa de sócios 5 estrelas, ano passado em 2021, gerou apenas 7 milhões e 290 mil. Ou seja, em 2 meses e pouco, o Cruzeiro já consegue ali superar essa marca do ano passado inteirinho com sócios. Além disso, para 2023, o Cruzeiro tem essa meta de chegar até, eu não sei se essa meta até o final do Mineirão, no início da Série A, eu acho que é algo próximo a isso, a chegar a 100 mil sócios torcedores antes da disputa do Brasileirão, que no caso o Ronaldo colocou essa meta de 100 mil sócios, então isso renderia ao Cruzeiro 45, 50 milhões de reais anuais, já podendo imaginar uma folha próxima ali, no caso dos 4 milhões e meio, só com a torcida pagando, realmente uma folha muito interessante, até porque o Ronaldo falou que na Série A ano que vem deve ser algo próximo de 6 milhões a 6 milhões e meio a folha do Cruzeiro. Então, o programa que vai sofrer algumas alterações, principalmente pensando na melhoria. O Lene Franco, a galera do Cruzeiro entende que o crescimento está legal, já cresceu muito, tem muito que crescer, mas principalmente tem muito que melhorar. Até porque, ao invés de tentar buscar 30 mil novos sócios aí para chegar a 100 mil, melhor melhorar ainda mais a qualidade para esses 70 mil que já estão ativos, inclusive eu, quero que você deixe também se você é sócio do Cruzeiro ou não, para aí sim, né, manter essa fidelidade do torcedor, mesmo a longo prazo, mesmo ano que vem na Série A, que nós não vamos voltar e sair ganhando tudo, como está sendo esse ano. Então eu acho isso fundamental, melhorar cada vez mais a experiência aí para os sócios. Mas eu quero saber a sua opinião. Você já fez seu sócio do Cruzeiro? Não fez? Quero que deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a bater essa meta aqui de 36 mil inscritos no YouTube. Conta aí com a ajuda de todos vocês. Vou deixar meu Instagram aqui, pessoal, na tela também, Gustavo.crz_. Deixar o link aqui da Mr. Bean Feijoadas para você pedir nossos parceiros aí também aqui em Belo Horizonte. E o link aqui embaixo na descrição da EstouComSorte.com, dos sorteios da camisa do Cruzeiro e da Up Sports Bet, para você começar a fazer suas apostas. E esses dois vídeos aqui de ontem que eu postei, um falando aí sobre jogadores de peso que poderiam chegar no final, no início da próxima temporada. Que história é essa? Além também desse aqui da parceria entre Cruzeiro e Brahma. Vai lá conferir, tá tudo aqui na tela. Valeu, galera!